Olá, pessoal! Nesse primeiro vídeo eu quero estar explicando para vocês o que são as emoções, para que a gente possa entender o porquê que a gente sente, o porquê que a gente tem sentimentos, emoções e o porquê que essas emoções elas são tão importantes para nossa sobrevivência, para nossa saúde, em vários aspectos, tá? Primeiramente, é importante que a gente entenda que as nossas emoções elas fazem parte da nossa fisiologia, tá? Então não tem como a gente tirar as nossas emoções, né? Não tem como a gente parar de sentir elas, não tem como a gente deixar elas de lado, tá? Porque elas fazem parte de todo o funcionamento do nosso corpo, tá? Justamente porque ao longo da nossa evolução, essas emoções nos ajudaram a sobreviver de alguma forma, né? Então o medo nos ajudou ali a sobreviver a um leão, né? A um elefante, a um bicho que poderia nos apresentar algum tipo de perigo de alguma certa forma, tá? Então todas as nossas emoções elas possuem a sua determinada função, tá? Então é importante que a gente entenda que as nossas emoções elas servem como um alerta, como uma bússola, como um sinal que o nosso cérebro quer passar pra gente, para que a gente possa fazer alguma coisa com isso, tá? Então eu sempre gosto de falar que quando a gente sente uma determinada emoção, é uma forma do nosso cérebro estar nos avisando que ele detectou algum estímulo, algum tipo de situação que a gente precisa estar tentando resolver, porque ele por si só, né, não tem como ele sair de dentro aqui da nossa caixinha e resolver pra gente, muito pelo contrário, né? Ele vai detectar que tem um problema que a gente precisa resolver, ele vai dar um sinal pra gente através das nossas emoções e a gente precisa captar esse sinal e tentar resolver esse problema, né? Para que ele pare de estar liberando esse sinal. E com isso, é importante que a gente entenda que toda vez que a gente está sentindo uma determinada emoção, a gente precisa aprender a ter esse diálogo interno de entender que toda vez que a gente está sentindo algo, o nosso cérebro está tentando nos avisar alguma coisa através disso, ele está tentando nos passar um sinal através disso. Então a gente precisa parar e tentar interpretar isso. Então, poxa, se eu tô sentindo uma determinada emoção, é porque o meu cérebro entendeu alguma coisa, ele captou algum estímulo e ele tá tentando me avisar alguma coisa. E eu preciso entender, eu preciso interpretar, eu preciso traduzir o que ele está tentando me avisar. E aí é importante que a gente entenda que estímulos, que o nosso cérebro capta esses estímulos de várias formas, tá? Pode ser situações externas, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, quanto pensamentos, tá? Estímulos internos, né? Como pensamentos, imagens, lembranças, né? Tudo isso pode ser uma forma de estímulo para o nosso cérebro que serve de alerta ali para o nosso cérebro de alguma certa forma, e ele vai usar isso para tentar te passar alguma informação, para tentar te alertar alguma coisa através das emoções, tá? Então, por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade, ela vai ter uma função de fazer com que a gente vá resolver problemas, né? Então, toda vez que a gente sente uma ansiedade é porque o nosso cérebro detectou que tem um problema à nossa volta, né? E aí a gente precisa descobrir, tá, tem um problema à minha volta de uma forma externa, eu tô diante de uma situação que eu preciso resolver, ou é um estímulo interno. Eu tô pensando sobre um problema que eu preciso resolver, eu tô pensando sobre uma situação ali que tá me gerando preocupação e tudo mais, né? Para que a gente possa entender o que o nosso cérebro está entendendo de problema para a gente resolver. Porque a ansiedade, ela vai vir com essa função de nos deixar um pouco mais alerta, de nos deixar um pouco mais ativo para tentar resolver um problema. E enquanto a gente não resolve esse problema, a ansiedade ela não diminui, pelo contrário, tá? Então, o nosso cérebro ele quer que a gente resolva os problemas que ele não consegue estar resolvendo sozinho, né? Que tá além da capacidade dele, tá externo, assim, né? Então a gente precisa ajudar o nosso cérebro a resolver. Enquanto a gente não consegue entender quais são os alertas ali, quais são os avisos que o nosso cérebro está tentando passar através das emoções, aquela emoção fica ali, ó, latente, né? Então, e a tendência é ela ir aumentando, né? Por quê? Porque se de uma certa forma o nosso cérebro está tentando jogar uma informação para que a gente resolva um problema e a gente não está fazendo nada com aquilo, a gente meio que está ignorando, a gente está fugindo daquela emoção, né, porque ela é ruim, porque ela é desconfortável, o nosso cérebro inocentemente pensa o seguinte: ué, eu tô mandando
um alerta pra ela resolver um problema pra mim, assim, porque eu não consigo ir lá e resolver por ela. E ela não tá fazendo nada com isso, então a informação não tá chegando até ela, né? Então, caramba, deve estar tendo alguma falha ali de comunicação, tá tendo alguma falha de, de, da informação chegar até ela, deve estar acontecendo alguma coisa. Então eu vou aumentar a dosagem da emoção para ver se chega até ela. É por isso que, conforme a gente vai ignorando as nossas emoções, a gente vai tendo uma tendência de que ela vai aumentando, sabe? Que ela vai subindo. Então, quando a gente vai ignorando a nossa ansiedade, a gente vai percebendo que ela vai ficando mais forte, assim. Por quê? Porque é como se o nosso cérebro estivesse fazendo isso. Numa tentativa de chamar a tua atenção, numa tentativa de fazer com que você faça aquilo que ele tanto quer que você faça, ele vai tentar aumentar a dosagem para ver se isso chama a sua atenção. Se isso não funcionar, aí o nosso cérebro aperta um botãozinho vermelho. Ele, opa, então falhou, tem alguma coisa muito errada. Então como que eu posso estar usando assim, é uma forma de chamar a atenção dela? Como que eu posso estar chamando a atenção dela? E aí o nosso cérebro vai tentar outros meios de te chamar a atenção. E aí muitas das vezes é onde ele tenta a parte fisiológica, parte física, né? Então ele começa a aumentar os batimentos cardíacos de uma forma muito intensa, ele começa a te fazer se sentir falta de ar, ele pode fazer com que você tenha queda de cabelo, ele pode fazer com que você tenha tonturas, dores no estômago, enfim, variados sintomas fisiológicos que podem fazer com que sirva de uma tentativa de chamar sua atenção. E normalmente, quando o nosso cérebro vai por esse caminho, é onde a gente normalmente para. E aí a gente, tem alguma coisa errada aqui. Que dor é essa? Por que eu tô sentindo isso? Por que tá acontecendo isso? Vou no médico. Aí a gente vai no médico, faz todos os exames, nada. Ué, tá tudo bem fisiologicamente com você. Provavelmente isso é uma ansiedade. E a gente fala, ué, mas caramba, ansiedade? Eu tô com ansiedade, tô sentindo dor no estômago? Não, não é possível. Pois é, é muito possível mesmo, tá? Porque é uma forma que o nosso cérebro usa para tentar chamar a nossa atenção. Já que na parte da via emocional não tá funcionando, né? Então é isso que a gente precisa entender, que quando a gente começa a sentir sintomas fisiológicos, esses sintomas que são mais extremos, é porque o nosso cérebro tentou chamar a nossa atenção de uma forma mais tranquila, através da via emocional, e a gente ignorou, né? Então é por isso que dentro da psicologia a gente bate muito na tecla da importância da gente não ignorar as nossas emoções. Porque conforme a gente vai ignorando as nossas emoções, o nosso cérebro ele não desiste de nos dar os alertas. Muito pelo contrário, está registrado, é uma obrigação do nosso cérebro. E o nosso cérebro vai tentar fazer isso a qualquer custo. Nem que para isso ele tenha que te gerar danos. É estranho, mas é uma questão de sobrevivência, tá? E eu gosto de dar o exemplo, que é, por exemplo, o coma, né? O coma alcoólico, por exemplo, né? Numa tentativa de fazer com que a gente sobreviva àquelas altas doses de álcool que está ali no nosso organismo, o nosso cérebro toma uma decisão extrema de colocar a pessoa em coma, de entrar em coma, numa tentativa de sobreviver. Nem que para isso gere danos, né? Que é perigoso, a gente não tem que ficar entrando em coma, né? Mas é uma decisão que o nosso cérebro toma, extrema, mas é por uma pura questão de sobrevivência. E o nosso cérebro vai fazer isso em todos os sentidos. É muito importante que a gente entenda isso. E por que é importante que você saiba disso? Justamente para você entender o porquê que a gente não deve ficar ignorando as nossas emoções. O porquê que a gente não deve fugir das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são fisiológicas. Por mais que a gente tente fugir, elas vão estar ali. Por mais que elas sejam desconfortáveis, elas têm uma função. E a gente precisa entender que quando a gente começa a compreender quais são as funções das emoções, quando a gente começa a olhar por esse ângulo de que, caramba, as minhas emoções são uma forma do meu cérebro de me alertar a algo, de fazer com que eu entenda uma determinada coisa, né? E quando a gente começa a olhar por esse ângulo, fica um pouco mais fácil da gente compreender as nossas emoções. Não que fique mais desconfortável, tá? Não que a gente vai deixar de sentir, muito pelo contrário, mas a gente vai compreender melhor. E quando a gente consegue compreender uma determinada situação, fica um pouco mais fácil da gente lidar com ela, tá? Por isso que é muito interessante que a gente tente parar de fugir das nossas emoções, que a gente pare de ignorar as nossas emoções e passe a tentar compreender o porquê que ela tá ali, qual é a função dela, o porquê que ela veio, né? E tentar investigar. Eu costumo falar, inclusive para minhas pacientes, que é interessante que a gente tente fazer
É como se a gente fosse o nosso próprio cientista, sabe? Então, toda vez que a gente está sentindo uma determinada coisa, é importante que a gente pare. Por que eu tô sentindo isso aqui? Quando eu fico triste, por quê? O que acontece que me faz eu ficar triste? Aí entra o autoconhecimento, sabe? Da gente buscar se autoconhecer. É interessante que a gente entenda quais são as coisas, quais são as situações, quais são os tipos de pensamentos que fazem com que desperte a tristeza. Quais são as situações, os pensamentos que fazem com que eu fique ansiosa, que eu fique com medo, que eu fique feliz, justamente para que eu possa entender o máximo de gatilhos que despertam aquela determinada emoção. E a partir disso, a gente consegue estar tentando compreender o porquê que a gente está sentindo aquilo ali. E é importante eu frisar para vocês que não existe emoções boas e emoções ruins, tá? Apesar de, no senso comum, a gente utilizar isso para explicar, para exemplificar, né? Que, eu tô sentindo uma emoção boa, e aí as pessoas conseguem entender que pode ser felicidade, bem-estar, alegria, enfim. E quando, eu tô sentindo uma emoção ruim, a gente consegue entender mais ou menos que pode ser medo, ansiedade, tristeza e tudo mais. Necessariamente, isso não é um problema, tá? Mas a gente precisa entender que dentro da psicologia e dentro da nossa fisiologia, da biologia ali, da neurobiologia do nosso cérebro, não existe isso de emoções boas e emoções ruins, tá? Muito pelo contrário. As nossas emoções, elas são emoções que possuem funções, tá? Então é sobre possuir uma função, não importa se ela é boa ou se ela é ruim, ela possui uma função, tá? Porque quando a gente internaliza esse termo de que existem emoções boas e emoções ruins, a gente pode internalizar a expectativa de que a gente só tem que sentir as emoções boas. As emoções ruins, a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com elas. E isso é impossível. Isso não vai acontecer, tá? Porque biologicamente, lá dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro ele não tem essa questão ali de só emoção boa, emoção ruim. Não. Para ele, todas as emoções elas possuem uma função e na hora que ele detectar um estímulo, uma situação, que ele precisa acionar uma determinada emoção, seja ela boa ou ela ruim, ele vai acionar, você gostando ou não, tá? E a gente precisa aceitar isso, tá bom? Então é importante que a gente entenda que nossas emoções elas possuem uma função, tá? Eu gosto de dar o exemplo que é como se fosse a água, tá? Todas as nossas emoções elas possuem o lado, vamos dizer assim, o lado bom e o lado ruim, tá? Tanto as boas quanto as ruins, né? O medo, por exemplo, tem o lado bom de que, caramba, né? Se eu tô diante de uma ribanceira, o medo vai fazer com que eu recue. Olha o lado bom do medo, né? Mas também o lado ruim do medo é que muitas das vezes a gente pode acabar deixando de se colocar em situações, né? A gente acaba fugindo de situações que não é pra gente fugir, que é pra gente enfrentar, né? Então tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Então é importante que a gente entenda que, de uma forma geral, todas as nossas emoções, elas vão ter os seus lados ali, que são extremamente importantes, que elas possuem a sua função para que a gente sobreviva, para que a gente tenha um bom funcionamento de uma forma geral, para que a gente tenha uma boa saúde. E aí eu gosto de dar o exemplo que é como se fosse a água mesmo, né? A água, ela tem o seu lado bom e ela tem o seu lado ruim, não tem? A água, a gente entende que ela é extremamente importante, que ela é boa para nossa saúde. E se a gente beber pouco, a gente vai ter problemas. E se a gente beber ali de uma forma equilibrada, né, pro nosso corpo ali, a gente vai ter uma boa saúde. Agora, se a gente beber demais, ela também vai nos oferecer danos. Então, tudo precisa ser de uma forma equilibrada, inclusive as nossas emoções. A gente precisa sentir, se permitir, conhecer as nossas emoções de uma forma equilibrada, entendendo que ela possui os seus lados ali, para que a gente sobreviva e para que a gente tenha uma boa saúde, tanto física quanto mental. E com esse vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido a importância das nossas emoções, o porquê que é importante que a gente respeite, entenda, compreenda, escute, traduza, para que a gente pare de fugir das nossas emoções, para que a gente entenda que as emoções fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa fisiologia, faz parte da nossa sobrevivência e que elas são extremamente importantes de uma forma geral, tá? Então eu espero que com esse vídeo você tenha entendido isso. E no próximo vídeo a gente vai tentar trabalhar um pouquinho e entender um pouquinho como que a gente pode estar regulando as nossas emoções para que a gente possa estar lidando melhor com as nossas emoções. Te espero no próximo vídeo.